Considere essa função definida para todo x maior que 1, onde Ln indica o logaritmo natural. E f de x é igual a 2ln de x menos 2ln de x menos 1. Qual dessas é uma expressão para a função inversa f de menos 1? De y, né? Muito bem. Uhum. Função inversa. Bem, y é como nós normalmente chamamos o f de x. F de x é y. Uhum. Beleza? Então, beleza. Então, significa que y é igual a 2ln de x menos 2ln de x menos 1. Com isso em mente, se nós estamos interessados em encontrar a função inversa, o que nós temos que fazer é isolar o x. Okay? Nós vamos isolar o x na expressão que ele nos deu no enunciado. Porque quando a gente quer uma função inversa, nós isolamos a outra letra. Beleza? Tá. Grave isso e você vai saber o que é uma função inversa. Se aparecer um outro problema de função inversa, você já sabe o que fazer. Beleza? Então, é só isolar a outra letra. Enquanto eu vou só copiar aqui e vou escrever, né? O que eu acabei de falar. Beleza? Deixa eu escrever isso. Ah, mas professor, tem um y aqui dentro. Não importa nada. De função inversa tem que isolar outra letra, tá bom? Quando queremos a função inversa, pegamos uma função e isolamos a outra letra. Como na de cima y está isolado, iremos isolar x. Isolado quer dizer sozinho do lado esquerdo. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto não. Então, uma vez entendido, agora o problema vai ser de fato isolar, né? Uhum. Para que nós consigamos isolar, nós temos que utilizar algumas propriedades. Você citou que não aprendeu logaritmo, por exemplo, né? É. Logaritmo tem uma série de propriedades, muitas. Deixa eu te mandar uma lista dessas propriedades. Claro que eu vou te mandar a lista, é tipo, sei lá, mandar uma lista de letra japonesa aqui para ti, né? Vai ver, tu vê que dá para encaixar uma coisa ou outra, mas a princípio tu não sabe fazer, né? É a prática, não tem problema. Deixa eu salvar aqui, mandar para ti já. Eu lembro um pouco log, acho que em química, se eu não me engano. Mas eu não sei se é a mesma coisa. Sim, tem um log lá quando a gente vai estudar pH, né? Ah, Exatamente. O pH é uma escala logarítmica. Sim, tem a ver, mas aqui nós estamos falando mais um contexto matemático, né? De usar propriedades para resolver um problema. Então tem uma carambada de propriedades. Eu não sei se todas que eu estou interessado estão aqui. Quando que é a tua prova falando nisso? só em outubro. Tem Então tempo eu aí. acho que é bem interessante que nas próximas aulas, caso tu queiras continuar tendo aulas comigo, né? A gente Uhum. estude mesmo a matéria, né? A gente pega uns livros aí e estude a matéria também. Perfeito. Porque se tu não sabes as propriedades, né? É tanto problemático. Porque é necessário, né? Por exemplo, para resolver esse problema. Uhum. Claro, além disso, você tem que ter um pouco de visão, né? Por exemplo, eu quero isolar o x. Só que ele está em duas funções aqui. Será que existe alguma forma de juntar as funções? Sim, existe. Quando você olha, por exemplo, esta propriedade. Perceba que nós temos uma subtração de logaritmos aqui, tá vendo? Sim. Professor, mas você está falando de logaritmo, aqui tem um ln. ln é logaritmo, só uma outra forma de escrever. Um logaritmo especial. Ele tem uma base e. Já vamos falar de base. Veja que o log aqui tem uma base A, certo? Um Azinho aqui, tá vendo? Sim, sim. O logaritmo é como se fosse um log com o E, a letra E embaixo, que é o número neperiano. É um número especial da matemática, tipo pi. O sinal está aparecendo aqui. Eu já chegou a ver se é na escola ou não. O IB eles usam bastante o E, Acho que eu já vi, sim. certo? Bem, é esquisito, porque normalmente os alunos de IB eles são traumatizados de tanta matemática que É, aprendem. não. E o pior é que eu nem me lembro de algumas partes do conteúdo, cara. Sei lá, cara, acho que essa tua escola aí foi meio estranha, hein?
Foi. Nossa, uma galera da minha sala nem passou em math. Pois. Agora foi, né? Ensino médio no Brasil é meio zoado. Mas tem umas escolas muito boas aí de IB, por exemplo, St. Nicholas. Sim, sim. Falar. Eu É conheço. absurdo. Anyway, vamos continuando aqui. Então, a gente percebe que é interessante juntar, né, os LNs para isolar o X. Porque daí a gente pode usar, eventualmente, essa propriedade aqui também. Como eu falei, são várias propriedades para conseguir resolver esse problema. Mas sim, nós podemos usar essa aqui para juntar. Por quê? Porque nós temos uma subtração de logaritmos. Eu vou conseguir colocar todos eles numa mesma divisão, tá vendo? Então é essa propriedade que eu vou usar primeiro. Então agora eu vou pegar aqui. E eu posso, por exemplo, começar isolando 2, né? Deixando em evidência. Vai ficar ln de x menos o ln de x menos 1. Agora, sabendo isso, e sabendo que eu posso usar aquela propriedade que eu marquei da subtração ser igual à divisão, vou fazer isso. Vai ficar 2, multiplica o ln de x menos 1. Beleza, meu caro? Entendeu o que eu Beleza. fiz aqui? Só Tô juntei. acompanhando, tô acompanhando. Ótimo. Nós queremos isolar o x. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos focar nisso. Então, o que a gente pode fazer, a gente pode começar a fazer é ver, né, como esse ln desaparecer do problema, né? Enquanto o x estiver dentro do ln, eu não consigo substituí-lo. Então, eu tenho que lembrar que o ln é a função inversa do exponencial. Como você pode... bem, aqui não tem essa propriedade com o e exatamente, mas tem aqui, essa que eu acabei de riscar aqui. Né, o que ela nos diz? Perceba que a letrinha que está aqui na parte de baixo e que está no log é a mesma, o a, tá vendo? Ela nos diz que se nós elevamos o nosso logaritmo ao valor que está na base, você desaparece com o logaritmo e sobra só quem está dentro dele, que é o que a gente quer. A gente quer que sobre só quem está dentro do ln, porque a gente quer isolar o x, não é mesmo? Então a ideia aqui vai Tá, ser fazer isso. Primeiramente, eu vou pegar esse 2 aqui e passar ele dividindo, tá bom? E agora eu vou fazer isso que eu falei. Eu vou levar os dois lados a e. Por quê? Porque o e é o inverso do logaritmo. O ln, você não conhece ele, então eu vou precisar escrever. Ele é a mesma coisa que o log de base e. Entendeu? Então, em vez de a, aqui seria o e. Beleza? ah, tá bom. Então, vai ficar desse jeito aqui, para que eu possa, igual àquela propriedade, simplificar, cortar o e e sobrar só quem está dentro. Então, vai ficar e elevado a y sobre 2 igual a x sobre x menos 1. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, quer dizer, em todos os casos que acontecer isso, eu posso simplesmente colocar o E ali para tirar o log e pronto. Não. Falar a palavra todos na matemática vai te fazer cometer muitos erros. Você vai ter que Ok. sempre avaliar a situação. Aqui eu só consegui fazer isso, primeiro, porque eu tirei o 2 da frente. Segundo, porque eu consegui juntar os LNs. Uma vez que você tiver só LN de um lado, sozinho, sem nada mais, nada somando, nada multiplicando, nada Ah, tá. elevado, daí sim você pode aplicar o E dos dois lados para desaparecer com o LN sobre a só quem está dentro do argumento, do logaritmo, beleza? Tá, entendi. Daí agora, a gente precisa isolar o x. Vamos isolar o x, então. A gente pode fazer alguma manipulação algébrica para isso aqui. Por exemplo, a gente pode passar esse x menos... Eita. Passar esse x menos 1 aqui, todo para o outro lado multiplicando, beleza? Então eu vou ficar com... Né, tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando, lembra disso, né? Lembro.
Bem, de alguma forma a gente precisa isolar o x, deixar o x sozinho. Eu não sei como é que você está na matemática básica, né? Mas aqui já virou uma coisa um pouco básica, de fazer a distributiva e acabar deixando todo mundo que tem x de um lado, quem não tem x vai para o outro, e aí você encontra o valor do x. Ok? Então, Não, isso. tu acha que consegue? Bem, eu vou fazer aqui, depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, então. Posso Bem, tentar, posso tentar. eu vou fazer a distributiva, então vai ficar x. Por que que eu estou fazendo a distributiva? Parece que eu estou complicando. Eu estou fazendo porque só assim eu vou conseguir isolar o x. Agora eu vejo que eu tenho dois elementos que têm x e um que não tem. Então quem tem x vai para o lado esquerdo, quem não tem vai para o lado direito. Então vai ficar x e na y sobre 2 menos x igual a e na y sobre 2. Tudo bem até aqui? Só Sim. troquei de lado quem tem x. E quem não tem x, né? E daí? Uhum. Agora eu posso, né? Vamos focar, nós queremos deixar o x isolado. Então, talvez seja interessante colocar o x em evidência aqui do lado esquerdo. Vai ficar x igual a e na y sobre 2 menos 1, né? Percebe que eu deixei em evidência? Por quê? Porque se eu pegar essa coisa que eu acabei de escrever e fazer o distributiva de novo, eu volto a ter o que está aqui em cima, certo? Sim, você só voltou, né? Eu simplesmente coloquei em evidência o x, porque eu preciso deixar o x sozinho. Uhum. Então, claro, eu não vou fazer o que eu acabei de falar, porque seria redundante, né? Eu quero deixar o x sozinho, então eu coloquei ali em evidência. Agora eu vou passar quem está ali multiplicando para o outro lado dividindo. Ok? Uhum. Pronto. E Então aí eu essa achei é a função quanto? inversa. Então eu Tá. posso dizer que isso aqui é a tal da f de y menos 1 que ele está citando lá no enunciado. Uhum. E agora é só olhar a opção que ele traz isso, né? Vamos ver, tem alguma opção que traz isso. Deixa eu copiar isso aqui para não precisar ficar indo e voltando. Y sobre 2 em cima, y sobre 2 menos 1 embaixo. A resposta É sempre B. a D? B de bola, né? Ah, Ah, tá. não, peraí. É que tem uma. A e a B são iguais, né? Uhum. A e a B são iguais, só que a e a B elas estão em domínios diferentes, né? A está dizendo que y é maior que zero, e a B está dizendo que y é maior que 1. Né? Então a gente tem que avaliar qual que vale. Tem que ser maior que zero ou tem que ser maior que 1? Né? Essa é a pergunta. Bem, quando eu olho para essa função, eu percebo que não tem nenhum problema se for maior que zero. Ok? Tá. Por quê? Porque, vamos voltar, né? Quando eu olho para uma função, como essa aqui, ou como qualquer outra, eu tenho que pensar se existem valores do, do meu domínio, ou seja, os valores que eu posso jogar na função, que no caso aqui são os y, se existem valores que, se eu colocar em y, vai dar problema. Então, o que que acontece? Existem valores aqui que eu não posso jogar em y. Sim, existe um único valor que você não pode colocar em y aqui. Um É valor que dois, se não é? você, um valor que se você colocar, vai fazer a sua conta da divisão por zero. É que é dois. Não, não é 2. Não é? O valor que vai fazer a sua conta da divisão por zero é o valor que faz esse termo aqui dar 1. Concorda comigo? Uhum. Por quê? Porque se eu colocar 1 menos 1 dá zero, né? Tá. Então, quem é o número que faz esse cara dar 1? É isso que nós temos que procurar. Porque nós queremos que isso aqui seja diferente de 1. Não pode dar 1. Se der 1, vai dar divisão por zero, não pode ter divisão por zero. Eu estou fazendo a coisa bem passo a passo, tá? Mas isso aqui é Sim, para ser sim. algo mais simples. Porque você tem que olhar para isso aqui e saber que o que faz uma potência, né, dar 1, é quando ela está elevada a zero. É. Né? Então você não pode ter y igual a zero.
Porque se você tiver y igual a zero, você vai ter e elevado a zero, que vai dar 1. Ah, mas eu nem sei o que é o valor do e, não importa. Qualquer coisa elevado a zero dá 1, beleza? Sim. Mas Então, nesse caso, se o y, ele poderia ser 2? o y ele pode ser, como eu estou já citando, o y ele pode ser qualquer valor menos o zero. Qual que é o problema de ele ser 2? Porque, por exemplo, se for 2, aí seria 2 dividido por 2. Ah, puta, não, deixa. Beleza. Eu que viajei. Entendi meu erro aqui. Entendeu? Muito bom. Então, significa que o y tem que ser diferente de zero. Ok? Tá, peguei. Daí, quando a gente olha lá na opção, a gente está vendo aqui y maior que zero. Perfeito? É essa aqui que Uhum. nós queremos. Essa aqui é a resposta certa. Tá. Porque ser diferente de zero é ser maior que zero. Concorda comigo? Sim, Isso. Então, beleza. Então tá aí, né? Dá pra dizer que deu para entender, né? sim, sim. Show. Vamos recapitular brevemente para daí eu te cobrar uma um pouquinho parecida. A função queria que você achasse a inversa da função que está aqui. Uhum. Então eu falei para você que achar a inversa é isolar a outra letra. No caso, isolar o x. Só que essa é uma função logaritmo. Então você tem que conhecer algumas propriedades. Por exemplo, nós temos uma subtração de logaritmos. Usa a propriedade da subtração. Nós vamos querer tirar o x de dentro do log. Usa a propriedade que tira o x de dentro, que tira o argumento de qualquer logaritmo. Muito bem. Lembrando que ln é o logaritmo da base e. Então, eu primeiro juntei, passei o 2 para o outro lado, para assim deixar o ln juntado sozinho, apliquei a propriedade do exponencial, todo mundo saiu de dentro do logaritmo, e fiz uma álgebra bem básica para isolar o x. Daí eu peguei, passei e dividi no x, isolei o x. Agora o x já está sozinho, é o que a gente quer. Essa tem que ser a função inversa. Daí você olhou no enunciado e percebeu que tinha duas vezes a mesma resposta, A e B. Então, você tinha que pensar qual que era a opção certa. Daí você olhou aqui e percebeu que podia tranquilamente jogar y igual a 1. O que não podia era jogar y0, né? Então, por isso a gente olhou lá e pegou a opção que dava todas as respostas menos o zero, ou seja, justamente a primeira. Aqui é maior que zero, não é igual a zero. Maior que zero, então tá valendo. Ok? Ok. Muito bem. Então, agora que nós fizemos essa, né? Minha aula é assim, ela é meio participativa. Vocês têm que fazer as coisas, senão Sim. parece óbvio eu fazendo. Vai chegar na hora lá, vocês não vão conseguir fazer. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir aqui é uma coisa até bem simples. Ah, a princípio, né, comparado com esse problema aqui. É só para você isolar o x mesmo. Tá. Eu vou pedir, vamos ver se você consegue fazer sem minha ajuda isso aqui. Pode ser que dê número de fração mesmo. Se der fração, deu, né? Não tem problema nenhum. Ok? Tá. É isso? Só isso. Daí eu quero que você faça essa conta, isole o X, encontre o valor dele para mim e mande uma foto. Quero que você mostre o passo a passo, tá bom? Tá, fechou. Vou Cara, eu fazer aqui. preciso muito ir no banheiro. Não Vai lá, tenha vai lá. pressa, tá? Beleza, já volto.
E aí, man, vamos ver se você fez. Ah, você enviou uma foto. Eu lembrei agora, fazendo essa questão, eu tenho bastante problema com atenção. Então, tem vários detalhes que eu deixo passar. E um principal erro de iniciante que às vezes eu cometo eu acredito que seja básico, que é a troca de sinal. Eu às vezes esqueço de trocar o sinal. Bem, é normal esquecer as coisas, mas eu percebo que o erro de sinal ocorre mais com quem não tem confiança no que está fazendo. Uhum. Então, se você fazer bastante aulas comigo, bem, se você estudar de modo geral, né? Você vai pegando mais confiança, beleza? Mas você acertou aqui. Tá tudo certo. Ah, que bom. Ah, muito bem. Então, feito isso, eu acho muito interessante que a gente tente fazer alguma coisa de log. O problema é que você só viu eu usando log lá e tal. Não sei se você já pegou a ideia do Sim. log. Bem, Cara, então, ano passado, quando eu estudei, eu fiz cartõezinhos, né? Eu tenho inúmeros aqui, e aí eu posso ver se eu acho algum que eu bem, o que talvez. você vai precisar para o problema que eu estou bolando na minha cabeça, está tudo naquele arquivo que eu te mandei. Ah, então Ok? perfeito. Então, eu vou querer que você encontre o valor do x no problema que eu vou colocar aqui. Tá bom. Vamos a ln, que já é uma coisa que você está acostumado de vista já. ln de 2x mais 1 igual a ln 4x mais 3 menos o ln de 2, não, 5x menos 1. Bem, para resolver esse problema, você só vai precisar daquelas duas propriedades que a gente já trabalhou hoje. Eu vou escrevê-las aqui para deixar mais claro, tá bom? A Tá bom. propriedade que te diz se tu tens o ln, ou melhor, né? Se tu tens uma subtração, vamos colocar assim, tanto faz a ordem, mas é isso. É igual a ln de A sobre B. E se você tem também, né, um ln elevado à base, ou melhor, é isso, né? Porque estamos falando de ln, né? Vai sobrar justamente quem está dentro. Cara, se tu conseguir fazer isso aqui, esse problema, encontrar o valor do x, esse é o foco, achar o valor do x, tá bom? Se você conseguir, vai ser bem legal já. Significa que você já conseguiu usar as propriedades de logaritmo que eu te ensinei, beleza? Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é, no lado direito da equação, é botar o ln em evidência ali e colocar todos os números dentro do parênteses, certo? Bem, eu não Aí, posso te dizer exatamente o que tu tem que não, fazer, tá mas eu bom, posso tá, te dar tá, umas dicas. tá. Eu recomendaria que você resolvesse isso aqui primeiro. E aí depois usar a segunda propriedade para Exato, tirar o ln da direita. exatamente. Tá Então, se bom, tu conseguir isso fazer, vai ser top. tá, Vai vou lá. tentar aqui então.
Você pode só me dar um help com uma coisa aqui? Diga, vamos ver. Tipo, depois que eu uso essa primeira fórmula, do lado direito da equação, os dois têm ln. Eu deixo só um ln ou eu coloco... Sim, quando você utilizar a primeira fórmula, você vai juntar todos numa divisão e vai ter só um ln, certo? Tá, tá, não, porque era essa... Tá, tava nessa dúvida. Beleza. Tá, obrigado. Nessa questão, então a gente vai subir totalmente com os logs, certo? Exatamente, só assim é possível encontrar o valor do x. Tanto na esquerda quanto na direita, então. Tanto dos dois lados. Aham. Tá, já. Obrigado. Cara, eu não sei como que eu travei aqui na hora da distributiva. A Tipo, princípio tem não distributiva, sentido não, aqui. na hora de, por exemplo, do lado esquerdo de colocar, porque eu cheguei nisso por enquanto. 5x menos 1 vezes 2x mais 1 é igual a 4x menos 3. Ah, sim, isso aí está tudo certo por É. enquanto. Aí na hora de colocar o x em evidência, daquele lado, tá x, aí parênteses, 5 menos, aí eu não sei como que eu coloco Porque alguma você coisa não ali vai para dar deixar o menos x 1. em evidência. Não é assim que você vai responder esse problema. Não? Você tem que fazer a Bhaskara ou Quadratic Formula, Ah, tá bom. que vai aparecer no x quadrado, né? Certo? É Tá o bom, x tá bom. quadrado a gente resolve com Bhaskara. Você lembra como é que faz a Bhaskara? Quadratic Formula? Não, eu sei como é que faz, sim. Ah, ótimo. Então isso já é muito bom. Então, se você puder chegar até esse final. Tá. Onde que vai dar o quadrado? Ah, porque eu vou multiplicar os dois, tá. Exatamente. Tá, peguei. Tá, joia. Obrigado.
Mas aí é só fazer a multiplicação direta, né? Com os números que eu tenho aqui, eu já consigo multiplicar. São com esses mesmo. Os Tá, que tem aí que você me falou, exatamente. tá já. Obrigado. Ih, cara, eu acho que deu errado aqui pra mim. Porque o meu delta tá dando negativo, Não, não tem problema não. não? Só significa que não tem solução, então. Porque eu criei esse problema da minha cabeça. Ah, tá, não, Então pode tranquilo. ser que não tenha solução mesmo. Mas se Tá. você achou um delta negativo, nós já temos então algo legal, cara. Parabéns, você Quer que eu te conseguiu mande fazer aí. foto? Sim, sim, quero Ela ver, mas pelo marcando. que você me falou, tá tudo certo. Tá. E ela saiu deitada. Mas tudo bem. Isso aí. Tá tudo certo. Você usou as propriedades, aplicou, nota 10, nota 10. Que bom. Maravilha. Achou o delta. Maravilha. Nada a acrescentar, meu caro. Muito bom. Perfeito. Aprendemos log, aprendemos função inversa. Uhum. Vi que você sabe isolar, vi que você sabe fazer a Bhaskara. Muito bem. Então vamos começar uma próxima questão. A 49. Uhum. Find the set of real solutions of this equation. Set of real solutions. Bem, nós temos uma inequation aqui. Muito bem. Então, uma inequação, diferente de uma equação, ela te dá um intervalo de valores de resposta. Não apenas uma resposta exata.
Essa é a diferença de equação para inequação, por exemplo. Vamos ver isso na prática. Digamos que eu tenha x mais 1 igual a 2. Só existe um único valor aqui, que é o número 1, certo? Que faz essa conta ser verdadeira, né? Mas, se eu estivesse falando x mais 1 maior que 2, existiria infinitos valores. Por exemplo, o número 10, né? Ou o número 100, ou o número 2100. Não é mesmo? Sim. Todos esses valores fariam o lado esquerdo ser maior que o direito. Ou seja, o lado esquerdo ser maior que 2. Então, essa é a diferença de uma inequation para uma equation. Sendo assim, nós temos que entender que aqui nós temos uma função um pouco mais complexa, porque é um x ao quadrado. Portanto, quando eu olho para uma função x ao quadrado, eu sei que, de modo geral, né, o gráfico dela é uma parábola. Certo? Então, vamos Sim. desenhar aqui mais ou menos uma parábola para entender o que eu estou dizendo. Então, digamos que a nossa parábola, veja, como o A é positivo, parábola virada para cima. Você deve lembrar disso. Bem, quando eu quero que a minha equação, né, como está escrito aqui, seja maior que zero, então eu estou querendo que a minha equação tenha valores de y positivos. Certo? Porque isso aqui é y, né? Quando tem uma função, é uma f de x, que é uma y, que é o valor de y na função. Você coloca valores de x aqui e encontra valores de y, sei lá. Certo? Tá tranquilo por enquanto. Então, nós temos que olhar para essa função e perceber uma coisa. Eita. Todos os valores até aqui são positivos e aqui também são positivos. Por exemplo, se eu pegar esse valor de x aqui, eu não sei quem é, mas vou chamar de x1. Vai me dar um y positivo. Por que ele é positivo? Porque ele está aqui para cima, né? Acima do eixo x. Se eu pegar esse valor aqui, que em x ele é negativo, mas em y ele é positivo também. Tá? Uhum. Então, é muito importante entender isso. Quem são os valores de x que limitam as regiões positivas e negativas? Porque, bem, aqui, né, qualquer ponto aqui tem y positivo. Qualquer ponto aqui tem y positivo. Mas aqui embaixo, não. Aqui embaixo tem os valores negativos de y, né? Então a gente tem que achar, tipo, o fundo do fundo do fundo dessa parábola. Não, nós temos que encontrar a região. Todos os valores dessa Ah, tá. região aqui, ó, Negativa. são valores que nos dão y negativos, tá vendo? Se for ver, Sim. qual é o y desse ponto? Tudo negativo. Né? Ah, porque em uma inequação é impossível de achar um ponto específico, né? Não, não é impossível. A questão é que eu não quero o ponto específico, cara. Eu quero a Ah, tá. região, como eu estou Tá, falando. É tá. todo o intervalo de valores, não é só um ponto Uhum. específico. Porque eu quero todos os valores, né? Eu quero todos os valores que fazem a minha função ser positiva. Então eu quero saber como é que eu descrevo todos esses valores. Claro, eu tenho que escrever de um jeito especial lá, né? Que são os jeitos que estão aparecendo aqui em método de conjuntos. Né? Mas o importante é você reparar quais são os valores que limitam a região positiva da negativa, que são esses caras aqui, mais conhecidos como raízes. Né? Aquelas raízes que você encontra quando resolve Bhaskara, por exemplo. Eu não sei se tu está mais acostumado a Ah, chamar de Bhaskara ou de quadratic formula. é, pode falar qualquer um das duas. Tá, então beleza. O jeito que tu resolve, aqueles valores que você encontra quando resolve a Bhaskara são justamente esses valores onde a parábola cruza o eixo x. Porque o que é resolver a Bhaskara? É encontrar os valores que você joga na função e faz ela dar zero. Ok? Isso é as raízes. Raízes são isso, roots. Né? Veja, parece roots de árvores. Sim. São valores onde você joga na equação o valor de x e a equação dá zero. E é o que eu quero. Eu quero saber quais são os valores que dá zero. Porque assim eu encontrei o valor que separa o positivo do negativo. Ok? É só Uhum. isso que eu preciso. Então, a única coisa que tu precisa para resolver esse problema aqui é fazer a Bhaskara. Ah, Ok? nem ferrando, que era isso. Só isso. Nossa, cara, perdi um ponto, velho. De graça. Ai, Se tivesse inacreditável. tido aula comigo antes, velho, teria tirado 10 lá, porque as questões não tão difíceis.
Nossa, mano. Bem, tu não queres fazer a Bhaskara aqui e ver quanto é que dá? Posso A gente fazer, posso chega, fazer. que pode ser que aconteça aquela situação de novo do delta da negativa, né? Daí a gente precisa ter uma interpretação um pouco mais Sim. profunda. Mas faça aí que a gente discute se aparecer. Mas aí não necessariamente tá errado, né? Não, não Pera está aí. errado. Eu vou te mostrar o que acontece quando isso acontecer. Mas primeiro faça a Bhaskara que a gente avalia. Tá bom. Já deu de novo. Meu delta negativo de novo? Deu. Deu menos Ótimo, 4. ótimo. Ah, bem, eu estava te mostrando uma situação onde o delta não dava negativo, onde o delta dava maior que zero, ou seja, duas raízes. Mas, por exemplo, poderia ter acontecido uma situação onde o delta dá zero. Você teria uma raiz só, tá vendo? Aham. Mas a sua situação não foi nem isso. A sua situação foi zero raízes. Significa que não tem o gráfico? Errado, significa que tem o gráfico. Só que o gráfico não passa pelo eixo Eixo X. X. Uhum. Ou seja, como é uma parábola virada para cima e não tem raízes, obrigatoriamente ela está acima do eixo X sempre. Sempre. Então significa que todos os valores dela de y são positivos, todos. Incluindo o mais baixo de todos, que é o vértice dela, também é um valor positivo de y, tá vendo? Todos os outros também Tá. são. Então significa que um, qual é o set de soluções reais dessa equação? Todos os reais. Porque qualquer valor de x que tu escolheres, tu vai ter uma resposta maior que zero, percebeu? Qualquer valor de x que Ah, tu escolher vai te dar uma resposta maior que zero. Por isso que a resposta é A. tá Todos bom. os valores de x possíveis. Beleza? Tá, mas nesse caso, no caso dessa questão, eu tinha que fazer Bhaskara ou só olhando. Tinha que fazer. Como é que tu ia descobrir se tinha raiz ou não, né? Você só descobriu se tinha raiz ou não fazendo Através Bhaskara. desses números maior que zero, não tem como tirar nenhuma conclusão, então. Não. O Tá. que você tinha que ver aqui é se tinha raiz. Como não tinha raiz, significa que Não todos passa os pelo eixo valores X. estão. Mas se tivesse raiz, daí você teria que verificar, né, quais eram os valores, e daí você escolheria uma opção associada, mas aqui não foi o caso. Nesse caso das alternativas D e G, qual que seria a diferença entre parênteses e colchetes? Sendo bem sincero, eu acredito, não é o que a gente usa no Brasil, mas o E eu acredito que seja você aceita o 1 e o 2 como resposta também. Na D, não. Ah, tá. Na D são todos os valores, mais, até o 1, todos os valores até o 2. Tá, Mas não entendi. o 1 e o 2. Entendeu a ideia? Uhum. Show de bola, Filipão. Cara, gostei muito da aula. Eu gostaria muito de te ajudar a passar mesmo em medicina. Então, se tu quiseres aí marcar mais aulas comigo, fechar um pacote, eu acho que vai ser muito massa, beleza? Sim. Tá, fechou. Eu tenho uma dúvida a respeito dos horários. Tá. Os horários que você me mandou, O que que tem? eles mudam toda semana ou é esse fixo? Mudam toda semana. Tipo, Portanto, a é importante que, disponibilidade. portanto, é importante que eles mudam sempre, né? Eu vou até te mandar de novo para tu ver como já estão bem diferentes. Cadê tu? Uhum. Opa, mandei os de Portugal, deixa eu mandar os do Brasil. Porque aí, por exemplo, agora eu fecharia um pacote. E aí, se eu quiser, eu já posso marcar minha aula para bastante adiante? Sim, você escolhe os horários e esses horários ficam fixos toda semana, entendeu? Perfeito. Isso.
Tá. É isso aí. Por exemplo, os horários pretos ali na minha agenda é tudo isso, né? Gente que já marcou e tá fixo para sempre, a princípio. Beleza? Ah, tá. Tá bom. Então tá bom. Bem, faça sua decisão aí. Quando tu escolheres, é só me falar e a gente marca certinho, beleza? Tá, tá joia. Então tá bom, Perfeito. meu querido. A gente se fala. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando o link do vídeo. E daí já te peço também para me